Uou! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. Vamos falar do episódio 5 de Mandaloriano, que foi espetacular, foi praticamente um tapa na cara daqueles que estão encostando o corpo aí com os filmes de super-herói, que estão fazendo absurdamente um estardalhaço com coisas que estão óbvias na cara aí da gente, que tá tudo escrito nas histórias em quadrinhos, décadas e décadas de sagas e tudo mais, tudo prontinho, os caras não estão fazendo nada. E aí a gente tem o Dave Filoni e o Jon Favreau dando um espetáculo e uma aula de como fazer um espetáculo com personagens que de certa forma posso classificar como B, classe Z, secundários, mediante a tantas coisas tão canônicas que já foram apresentadas até hoje dentro desse universo que o George Lucas criou. E eles estão aí dando esse espetáculo pra gente, e agora não foi diferente. Quero me desculpar com vocês pelas ausências, faz muito tempo que eu não trago vídeo aqui pro canal, foi um período aí de enfermidade na família, tive que dar uma parada e por conta disso muita coisa ficou parada, os filmes que saíram recentemente não falei nada, mas em breve a gente atualiza, inclusive os episódios anteriores a esse do Mandaloriano. Se as coisas que a gente for falando aqui ficarem um pouco desconexas daqueles que estão chegando agora no canal, me desculpem, em breve entrego para vocês os anteriores para poder fazer as conexões corretas. Já falo, inclusive, dando ligação com o que vai ser dito aqui para vocês fazerem já essa miscelânea, o funcionamento correto para todos. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, de séries, de cinema e falar de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico, dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é um inscrito, aproveite. Deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique aí no sininho, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus amigos, eu não vou ficar nem dando um rolê aqui, vamos direto pro assunto. Eu tô ainda estarrecido, porque esse é um episódio daqueles que provam como que é bacana quando os diretores têm esse cuidado de pegar as pequenas partes que ficam pelo caminho e dar continuidade com tudo isso na sequência. Esse episódio traz de volta o pirata Gorian Shard. Não sei se vocês se lembram, mas nos meus comentários anteriores eu falei do Gorian Shard, que apareceu no segundo episódio, que eu não falei do terceiro ainda, no segundo episódio que eles tentam invadir Nevarro, e Nevarro agora é uma outra cidade, já está mais organizado e tudo mais. O Greef Karga, inclusive, agora tem uma outra postura dentro da cidade, ele é um alto magistrado. Enfim, esse Gorian Shard, ele é um dos investidores na época que Nevarro era uma cidade desolada. Era uma cidade que era tomada aí pela guilda, né, dos caçadores de recompensa. E o Gorian Shard queria a parte dele depois de tudo isso daí. E ele vai cobrar, principalmente depois do confronto que eles tiveram no episódio 2. E agora ele vai cobrar de verdade, ele vai cobrar inclusive dos cidadãos. E aí é aquela cena clássica dele pairando com a nave, inclusive a nave dele, eu até comentei com os meus amigos ontem no WhatsApp, me lembram muito as figurinhas que a gente, não sei se vocês têm nerd antigão aí no nosso grupo, mas eram as navezinhas que lembravam bastante aquelas figurinhas que a gente colecionava do álbum, que na época existia o álbum da Heavy Metal, que tinha uns desenhos do Moebius, tinham algumas coisas lá do Boris Vallejo, e assim, grandes artistas que fizeram art fantasy por muitos anos, e tava lá essas imagens incríveis, aquelas naves conceituais incríveis, e a nave do Gorian Shard, né, ela lembra muito isso daí. Falei bastante sobre isso. E eles chegam na cidade para detonar. Em paralelo a isso, a gente tem o que aconteceu no episódio anterior, que é a moral que a Bo-Katan Kryze ganha entre os Mandalorianos quando ela vai lá ajudar a salvar o filho do Paz Vizsla junto com o Din Djarin. Mas na verdade quem salva o filho do Paz Vizsla é o Din Djarin. E ela chega com moral, porque além de tudo ela já disse pra Armeira, no momento de conversa que elas tiveram, lá inclusive no planeta onde eles estavam isolados, que ela tinha visto o mitossauro. Aparentemente naquele momento a gente não deu muita razão, muita atenção pro negócio, porque ela disse assim, deu a impressão que a Armeira não deu muita atenção, né? Mas ela ficou, a Armeira é uma pessoa assim meio
introvertida, você vê que quando ela fala assim com um tom imperativo e não parece que ela expressa nenhum sentimento. Mas ela absorveu aquilo e ela chamou a Bo-Katan depois de apresentar ali pros Mandalorianos que ela era a única que tinha a capacidade de andar entre os dois mundos. Por quê? Porque ela uma vez andou sem o capacete por conta da doutrina que ela tinha e enxergou muitas coisas, e outra quando ela se banhou nas águas vivas de Mandalor e retomou o capacete quando voltou e encontrou esse grupo que segue a doutrina. E assim ela permitiu que a Bo-Katan removesse o capacete. Cara, isso foi estarrecedor e eu fiquei assim, porque na hora eu mesmo pensei, inclusive a gente conversou isso ontem, porque que a Armeira deu a impressão que a própria Armeira, em algum momento, ela ia tirar também o capacete. Eu falei, caramba, vamos ver quem que é a atriz, inclusive, né? Ela não tirou. Eu penso, e aí é teoria agora minha, eu penso que ela não removeu o capacete porque tem muita coisa ainda para acontecer, mas ela já deu um indício de que tem alguém naquele grupo que ela, sendo ela, com o status, prestígio que ela tem entre os Mandalorianos remanescentes que tem ali, ela tem crença nessa pessoa. E é a Bo-Katan Kryze, não é nem o Din Djarin, é a Bo-Katan Kryze. E a Bo-Katan, meus amigos, eu vou te falar, ela tem um esqueminha por trás de tudo isso. E eu vou dizer por quê. No final do episódio, e eu vou fazer a ligação já com o final, se você assistiu, bom, desculpa, se você não assistiu, meu amigo, então para, não para nessa parte, não escuta o que eu vou dizer e deixa mais pra frente e aí a gente conversa depois. Mas a partir de agora, tem uma parte, né, do episódio que no finalzinho, me esqueci agora o nome do capitão lá que tem o X-Wing, né, o japonês, ele vai até o Deep Space e ele encontra uma nave muito parecida a um daqueles transportes que o Darth Vader utilizava, que agora é da Nova República, destruído, ele tá aos pedaços, né, a tripulação toda congelada lá, flutuando no espaço e tudo mais, e era o transporte onde eles estavam levando o Moff Gideon. Moff Gideon que inclusive foi pego no final da temporada 2, né? E aí, no transporte, a gente vê que rolou um combate, todo mundo foi morto, aquela coisa toda, e o capitão manda uma sonda, né? Manda a unidade R2. Legal, inclusive, ver isso daí, coisa que nunca foi mostrada em Star Wars, né? Sai uma sondazinha do R2 e vai até a nave. E aí escaneia tudo e ele percebe, na hora que ele passa o scan, um pequeno fragmento de uma liga Beskar. Meu amigo, se você tá atento a isso, você na hora vai pensar o que eu pensei. Uma liga Beskar dentro da nave teve confronto com o Mandaloriano. E dito e feito, foi o que ele levantou. Poxa vida, teve treta com o Mandaloriano aqui. Então se naquela nave teve uma treta com o Mandaloriano, o que você calcula? Existe uma célula mandaloriana a comando de alguém que foi ali resgatar o Moff Gideon. E como eu não confio na Bo-Katan Kryze, como eu tenho uma coisa assim com ela, como eu tô vendo que ela vai querer, porque ela sempre quis ser a líder mandaloriana, ela tem um histórico com o Mandalor, ela conhece a história da nação mandaloriana, ela fala dos contos, dos lugares, não sei o que lá. Só que ela meio que zomba da doutrina, que é uma das coisas que foram a edificação de toda a essência daquela nação. E o único que acredita em tudo aquilo é o Din Djarin, o único que tem fé verdadeira em tudo aquilo, o único que entrou nas águas mandalorianas fazendo o juramento mandaloriano, foi ele. A Bo-Katan Kryze só mergulhou para ir lá no fundo buscar ele, sem preocupação com nada. E por acaso viu o mitossauro. Por acaso viu o mitossauro. E ali, de ver o mitossauro, viu uma oportunidade, pensando inclusive nessas questões mitológicas que muitos seguiam e ela não. Então, cara, eu penso o seguinte, tem coisa aí, e eu vou falar mais. Essa célula que foi salvar o Moff Gideon, eu não tenho quase dúvida que não tenha uma ligação com a Bo-Katan Kryze, e ela muito provavelmente foi a mando dela que esses caras foram lá resgatar o Moff Gideon. Ela deve ter um conchavo com ele, de alguma forma. Digo mais, no último episódio da segunda temporada,
Quando tá lá aquele confronto do Moff Gideon com o Din Djarin, quando ele tá usando a lança de Beskar que ele conseguiu pegar da magistrada lá com a Ahsoka Tano, eles lutam, mas vocês perceberam que a luta dos dois não foi uma luta ferrenha? Uma luta ferrenha, eu vou dizer pra vocês, é Darth Vader contra Luke Skywalker. Uma luta ferrenha é Kylo Ren contra Rey. Mestre Yoda contra Conde Dooku. É isso. Então, isso são lutas ferrenhas pra mim. Coisas assim que em Star Wars realmente tem peso. Bom, e aquela luta dos dois não foi ferrenha. Você viu que o Moff Gideon fez uma luta cansada. E o Din Djarin se empenhou. O cara, ele lutou pela vida dele. E assim ele conseguiu conquistar o sabre negro. E assim, caiu da mão do Moff Gideon. Que isso, cara? Que sabre de luz é esse? O sabre negro cair da mão. Para, cara. Não pode. E é assim que ele... E detalhe, quando o Din Djarin foi entregar pra Bo-Katan, o Moff Gideon tirou sarro. Por quê? Porque ele sabia a implicação que tudo isso causaria. Então, meus amigos, eu tô dizendo pra vocês, tem coisa aí. E não é pequena, não. E eu tô falando, tem um conchavo da Bo-Katan com o Moff Gideon. Isso vai acontecer. Eu acredito que isso vai aparecer lá na frente. Isso vai impressionar muita gente. E detalhe, se a Armeira chegar com uma crença tão profunda na Bo-Katan e ela tirar o capacete, tudo isso vai se despencar. Porque os Mandalorianos que estão na doutrina vão desacreditar em tudo. E detalhe, existe uma força de crença e que ainda corre ali nas veias mandalorianas que tendem para o Din Djarin. E eu digo isso por quê? Porque ele foi o cara que realmente provou, que entrou nas águas mandalorianas, que teve a palavra da Bo-Katan dizendo que foi a testemunha disso. Ela disse, no momento em que ele voltou, ela disse para eles que ela testemunhou ele mergulhar, recitando, né, o juramento. Todos deram valor para isso. E, além de tudo, ele ganhou uma moral com mais um cara, que é o Paz Vizsla. Ele ganhou moral com o Paz Vizsla lá quando ele estava em Nevarro, quando ele teve aquele grande confronto quando ele salvou o pequeno Grogu pela primeira vez, né? Quando ele entregou Beskar para todos os Mandalorianos que estavam refugiados no subterrâneo de Nevarro, quando eles eram clandestinos lá, e ganhou moral com o Paz Vizsla. E depois que ele salva o filho do Paz Vizsla de ser devorado por aquela criatura alada, né? Então, assim, tá com moral duas vezes com o maior Mandaloriano, o cara que carrega a infantaria pesada. Ele tem uma metranca, cara, de blaster, absurda. O bicho é grande e ele manda, cara. Ele é o cara que bota moral dentro dos Mandalorianos. E isso é muito importante, porque a palavra dele ecoa entre os outros, né? Você vê que nesse episódio, quando o Din Djarin recebe o chamado do Greef Karga, que anteriormente pediu ajuda para a Nova República, né? Que não conseguiu, inclusive, ele consegue a atenção do Din Djarin, e o Din Djarin vai lá, naquele planeta que eles estão refugiados, e consegue, né? E ali ele consegue, aliás, não é nem ele que impede. Quem vai até o planeta dos refugiados é o capitão do comando lá da Nova República, que vai pedir para eles e entrega a mensagem do Greef Karga, que mostra a situação, né? Que a princípio ele pediu para a Nova República. Enfim, e assim vai. E ele pede para os Mandalorianos que eles intercedam pelo Greef Karga. E ele é questionado, porque lá na época que eles estavam em Nevarro, eles eram tratados como nada, viviam no subterrâneo, aquela coisa toda. E eles queriam entender por que ele fazia. Não, porque agora o Greef Karga me ofereceu até terras para poder ser um lorde lá dentro por conta das coisas que eu fiz em Nevarro, né? Ele ajudou a libertar Nevarro. E agora ele tem moral. E ele queria oferecer esse espaço para que os Mandalorianos conseguissem se reconstituir num lugar aberto, de verdade, não sejam mais uma nação escondida. E assim, o Paz Vizsla toma a frente, a gente parece que ele vai detonar o Din Djarin, que ele vai quebrar todo o argumento dele, e muito pelo contrário. Ele chega lá e fala assim, esse cara salvou meu filho. E Nevarro, de uma certa forma, nos abrigou e não sei o que, ganhou moral.
Então eu tô colocando esses dois cenários para vocês entenderem que Bo-Katan Kryze foi uma descrente. Din Djarin manteve a crença. E esses dois lados vão se chocar num determinado momento, e aí a gente vai ver quem pesa o quê. E no meio fica ele, o pequeno Grogu. Eu tenho uma teoria, eu vou deixar aqui no canal para vocês, pra gente pensar, e vocês depois coloquem nos comentários o que é que vocês acham. Dentro da mitologia mandaloriana, a gente tem o Tarre Vizsla, que foi o grande Mandalor há muitos anos atrás, e foi ele, o primeiro Mandaloriano que forjou o sabre de luz negra, e ele que praticamente dominou o mitossauro. Mas mais do que isso, Tarre Vizsla não só tinha todo esse controle, mas ele também foi o único Mandaloriano que soube controlar o poder da força também. E em meio a tudo isso, essa é uma teoria meio solta minha, depois vocês complementem partes dela para ver se realmente as coisas começam a fazer sentido, que para mim faz muito sentido. Quem tem a força e quem está entrando pro meio mandaloriano e quem ninguém dá nenhum valor para ele nesse exato momento? O pequeno Grogu. Exatamente, o pequeno Grogu. E eu vou dizer para vocês uma coisa absurda, talvez absurda até para mim, mas eu tô tão crente nisso que eu posso quebrar minha cara pelo que eu tô dizendo. Mas eu não duvido nada de que talvez o pequeno Grogu, ele sim, domine o grande mitossauro. Ele começou com Mudhorn, ele quebrou com os Alamitas, e ele tem muito poder. Ele conseguiu parar o fogo. Ele conseguiu, cara, o pequeno Grogu, ele tá crescendo na força. Não duvido nada que o treinamento, o pouco do treinamento que ele teve com o Luke Skywalker, faça ele engrandecer ainda mais, ele expandir ainda mais essa força, ao ponto de se elevar a chegar a controlar o gigante mitossauro. Quando ele fizer isso, a partir dali, ele vai ser lembrado pela posição que ocupou o Tarre Vizsla e todos os antecessores a ele a partir daí. E ele pode ser, sim, o grande Mandalor. Cara, ele já tá começando com uma pequena armadura de Beskar naquela roupinha que o próprio Din Djarin fez para ele. E daí pra frente, a armeira já reconhece ele como um pequeno enjeitado que tá começando a se formar enquanto Mandaloriano. E por aí vai. Então o caminho não é tão pequeno, não é tão longo assim. Eu acredito que em breve a gente vai ser surpreendido com tudo isso. E digo mais, talvez o próprio Mandaloriano monte o mitossauro, mas junto com o seu filho, pequeno Grogu. Bom, até esqueci do Gorian Shard, né, cara? Mas enfim, o pirata tá lá, ele quer dominar Nevarro. Os Mandalorianos, aliás, isso daí lembra os trailers que foram mostrados na época promocional da terceira temporada, quando os Mandalorianos voam até lá, até Nevarro, né? Todos eles vão encaixados num silo da nave da Bo-Katan, e ali eles se soltam e vão de forma furtiva enfrentar todos os piratas que dominam a cidade, que eles conseguem expulsar todos os moradores de Nevarro e dominam a cidade para fazer um esbórnia com o local. E ali os Mandalorianos chegam e dominam tudo. Bacana ver a armeira entrando em combate mais uma vez. Ela luta pra caramba. Eu queria ver quem que é a atriz que faz a armeira. Ela luta muito. O Tarre Vizsla, o Paz Vizsla, cara, o cara tem presença. É como se fosse o Schwarzenegger na época de ouro dele, desse tamanho, usando uma armadura de Beskar, uma metranca no meio da floresta procurando o predador. É lindo de ver ele metendo metranca nos caras e todo mundo batendo perna, correndo com medo do cara. O cara é muito grande. E o detalhe, né? A forma elegante como os Mandalorianos se organizam na forma de luta. Isso é um ponto alto no comportamento daquela civilização, na forma como eles são, no jeito como eles se lidam um com o outro. Quero pontuar uma outra coisa do episódio que eu achei muito bacana, que é quando o comandante, né, o capitão
da Armada da Nova República vai buscar ajuda para os grandes lá em Coruscant. Quando ele chega lá, ele vai conversar com o general que é responsável por liberar armadas ou não para ir ajudar determinados locais, dependendo do grau de importância. Ele vai pedir ajuda para Nevarro, justamente para essa situação, antes de tudo isso acontecer que eu falei. Só que quem interrompe a conversa dos dois é aquela imediata, direta, do Moff Gideon que ficava no cruzador com ele. E ela, velho, ela entrou assim, de gaiato na conversa, mas de gaiato oportunamente, fazendo a cabeça do comandante ali a não liberar as células para poder ajudar o pessoal lá em Nevarro. Por quê? Porque eles não poderiam gastar recursos. Na verdade, o capitão foi lá pedir para que eles intercedessem para que um algo maior não crescesse a partir dali. Ele pediu que alguma força do comando do Estelar da Nova República fosse interceder para que problemas como aquele não espalhassem pelo restante da galáxia, justamente achando que aquilo tinha a mão daquele que talvez promoveu toda a discórdia até ali, o Moff Gideon. Ninguém sabia do Moff Gideon até que ele mesmo, em investigação lá no espaço, encontrou essa nave com o pedaço de Beskar. Então existe uma trama. O Moff Gideon está montado numa célula. Esta moça está ligada, de certa forma, ao comando lá da Nova República, tendo acesso a informações, facilitando informações para o Moff Gideon, que muito provavelmente está escondido em algum lugar, e criando a nova ordem, né? Que inclusive a parte que entra futuramente em Star Wars, onde a Rey entra e tudo mais. E assim vai. Eu acredito que é ela que vai ajudar a crescer essa outra parte do Império que vai surgir mais pra frente e que forma a nova trilogia. Só que tudo isso vai crescer clandestinamente e isso vai ser mostrado aos poucos, acredito eu, em o The Mandalorian, né? Teve a aparição rápida aí do Babu Frick e os seus coleguinhas, né, que estavam lá escondidos enquanto o Nevarro foi dominado. Aparece eles rapidinho lá, aliás, de corpo inteiro, né? Não apenas aquele bonequinho manipulado por trás de um balcão e tudo mais. E entre as aparições especiais, os cameos desse episódio, a gente tem Zeb, um personagem que vem diretamente das animações de Dave Filoni pro live action. E cara, o Zeb, conhecido mais como Garazep Orrelios, ele vem diretamente da animação Star Wars Rebels. E ele é conhecido pelo pequeno diminutivo Zeb, mas ele é uma das peças fundamentais na formação da Aliança Rebelde que a gente conhece. Ele é uma espécie de soldado, um cara super crítico. Apesar de tudo, ele também tem uma relação muito forte com os principais líderes Jedi envolvidos nesse período. Principalmente nas épocas mais sombrias que a gente tem conhecimento lá de Uma Nova Esperança e tudo mais. E agora a gente tem essa aparição que foi um frisson, e eu particularmente gostei bastante de ver a adaptação que fizeram do Zeb nas telas. E bacana, encerrando aqui o fechamento com os Mandalorianos, o Greef Karga muito grato por eles terem ajudado a reconquistar a cidade, e entrega para eles uma parte de terra assim quase que enorme de Nevarro, para que eles consigam se reconstituir, inclusive nas terras de lava, onde eles podem criar novas forjas para poder, enfim, né, trabalhar a questão mandaloriana, e assim vai. E o que fica desse episódio é justamente a Bo-Katan ter tirado o capacete. Isso me deixou muito intrigado, muito cabreiro. E eu vou te falar, essa mulher ainda vai dar o que falar. Se ela for a grande Mandalor, meus amigos, se ela fechar essa temporada como a grande Mandalor, vocês se preparem, que vai vir coisa pesada. E eu vou dizer mais, sendo ela a grande Mandalor, de braços dados com Moff Gideon, pode ter certeza que a partir daí o Império vai crescer com uma velocidade muito grande. Aí sim vocês vão entender por que a Rey e todos os outros personagens tiveram aquele sofrimento todo lá na frente. Que episódio, meus amigos! Eu aconselho que vocês, se você não assistiu ainda, vá assistir agora e não perca mais tempo. É isso que eu queria conversar com vocês. Mandaloriano é de tirar o fôlego da gente, cara. Realmente é uma revolução
das séries, dos roteiros de séries de ficção científica, de super-heróis. É uma verdadeira aula para aqueles que ainda estão aí tentando, estão com recurso na mão, estão tentando e só estão morrendo na praia. Mas antes de mais nada, eu quero saber de você, o que é que você achou deste episódio? Deixa aqui embaixo seu comentário, eu quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!